Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez. Hoje nosso assunto será a potenciação. Então, para quem está iniciando o ensino fundamental maior, de sexto ao nono ano, a potenciação é nada mais do que uma operação matemática que expressa uma multiplicação de um número, ou seja, de uma base que vai se multiplicar várias vezes. Exemplo, a gente tem aqui do lado, por exemplo, o 3 está se multiplicando aqui 5 vezes. Mas antes disso aqui, é importante saber por que ele se multiplicou 5 vezes. Aqui na parte final do texto diz o número de vezes sendo indicado pelo expoente. Então vamos compreender as partes dessa potenciação. Então nós temos aqui um N, o A e o P. Então, aqui está explícito, nesse que tem os números, que o 3 é a base, ou seja, o A é base. O A é a base. O 2, nesse caso, é o expoente. Então, no caso, o N é o expoente. E o P aqui é a potência. Tá? Então, toda vez que você for resolver um problema de potenciação, você vai ter um número elevado a outro, que vai dar um outro número diferente. Ou pode ser igual. Tá? Então, no exemplo aqui, que a gente tem aqui no centro, eu tenho 3 que está elevado ao quadrado, que deu 9. Mas por que 3 ao quadrado dá 9? Uma boa parte dos alunos, ao responder esse problema de potenciação, eles pegam o 3 e multiplicam com 2, que aí erram. Nesse caso, o que diz aqui o conceito? É uma multiplicação em que esse mesmo número, chamado de base, vai se multiplicar várias vezes a quantidade de vezes que o expoente for. Exemplo, no caso do exemplo central aqui que a gente tem, eu tenho 3 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ou seja, o número 3 vai se multiplicar, né, 2 vezes. Se fosse um 3 no expoente, se multiplicaria 3 vezes. Tá? Então, nesse caso, multiplicando 3 vezes 3, deu 9. Quero chamar a atenção para esse caso aqui. Ó. É um caso especial. Nesse momento, eu vou apenas dizer que qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Em outra aula, eu vou detalhar isso aqui, por que vai dar 1. Tá? Não é o momento aqui agora. Exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, vamos lá. Se eu tiver aqui n elevado a 0, vai ser 1. Se eu tiver 10 elevado a 0, vai ser 1. Se eu tiver aqui uma florzinha elevada a 0, também vai ser 1. Ou seja, qualquer que for o número, o símbolo que tiver elevado a 0, vai ser igual a 1. Nós vamos compreender isso aqui em uma outra explicação, em uma outra aula, especificamente para esse caso e o caso dos expoentes negativos. Eu não vou tratar aqui desse assunto agora. Então, veja só, aqui no exemplo que está colocado, nós temos 3 elevado à quinta potência. O 3 está multiplicado 5 vezes. Então, eu posso pegar 3 vezes 3, que dá 9. 3 vezes 9 dá 27. 27 vezes 3 vai dar 81. E 81 vezes 3, que vai dar 243. Então, esse aí é o resultado, né, dessa multiplicação de 3 elevado à quinta potência. Aqui do lado eu trouxe detalhadamente. Por exemplo, toda vez que um número for elevado ao expoente 1, ele é sempre o mesmo número. Exemplo,
eu tenho 4 elevado a 1. Então, vai ser o 4. Por quê? Porque o expoente está dizendo para a base se multiplicar uma vez. Então, ela é o mesmo número. Tá? Se fosse 4 elevado ao quadrado, aí ficaria 4 vezes 4, que daria 16. Se fosse 4 elevado ao cubo, aí multiplicaria 4 vezes 4 vezes 4, que daria 16 vezes 4, 64. Então, observe aqui os exemplos. Ó. Então, 2 elevado ao quadrado vai dar 3 vezes 3. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 na quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. E aqui na frente você poderia estar colocando os resultados. Apenas uma ilustração de como resolver, ou seja, como é que se dá o processo de multiplicação desse resultado para chegar na potência. Tá? Então, a potenciação é essa multiplicação com vários números se repetindo, ou seja, o mesmo número se repete várias vezes, a quantidade de vezes que for o expoente. Essa parte aqui, que trata de apenas uma comparação entre a potência, né, potenciação e radiciação. Ele diz que, veja só, se eu tiver 4 ao quadrado, né, essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte. Imagine que o A seja 4, o N seja 2 e o resultado vai dar 16, ou seja, o P é 16. Esse símbolo com seta para um lado e para o outro diz que se e somente se. Então, se somente se o quê? A raiz quadrada do P, que no caso é o 16, né? Como é quadrado, eu não preciso escrever o 2 aqui, mas eu estou colocando para ilustrar. Se a raiz quadrada de 16 vai ser exatamente 4, ou seja, volta lá para a origem. Então, a potenciação e radiciação é apenas aqui uma forma de dizer que são operações uma inversa da outra, que não é o caso para a gente trabalhar isso aqui agora, tá? Então, o conceito de potenciação é esse, que você vai ter um número que está elevado a um expoente e que esse expoente diz quantas vezes o número de baixo, que é a base, se multiplica, como está bem no exemplo central aqui. 3 ao quadrado, que deu 9, porque o 3 se multiplicou 2 vezes, assim como o expoente determinava. Então, vamos aqui para as propriedades das potências de mesma base. Sempre que na matemática você trabalha as propriedades de qualquer elemento, de qualquer assunto, é uma forma de você conseguir responder mais fácil, né, um problema. Tá? Então, a propriedade significa dizer que você vai ter uma forma mais fácil de resolver determinado problema. Então, veja só. Nós temos aqui a nossa primeira propriedade. Essa primeira propriedade diz que é a multiplicação de potência de mesma base. Isso só vai ocorrer quando estivermos trabalhando com as propriedades das potências de mesma base. Se for base diferente, né, aí já é uma outra situação. Então, veja. Eu tenho aqui um exemplo do A elevado a N e do A elevado a M. Está dizendo o quê? Que você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Tá? Então, você vai somar os expoentes. Então, se eu tenho duas bases iguais, exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Significa o quê? Observe, conservou a base, eu tinha A, conservou a base, que é o mesmo A. Então, eu vou conservar a base, que é o meu 3. Eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui. Conservei a base. Aí, o que que fez com os expoentes N e M? Somou. Então, eu vou ter aqui 2 mais 3. Finalizando, vai ficar 3 elevado. Aí, eu posso pegar o 2 mais o 3 e somar, que vai dar
3 elevado à quinta potência. O objetivo aqui nessa aula não é eu responder para saber quanto é que vai dar 3 à quinta potência. É somente a aplicação da propriedade. Tá? Então, vamos para um segundo exemplo. Suponhamos que eu tenha aqui 4 ao quadrado vezes 4 vezes 4 vezes 4 ao quadrado. Então, eu coloquei o primeiro ao quadrado e os dois do meio eu não coloquei nada. Mas, quando o número não tem esse expoente aparecendo, significa dizer que ele tem o que aqui? Tem 1. Portanto, aplicando a propriedade, eu conservo o 4, que é a base, e vou somar os expoentes. 2 mais 1 mais 1 mais 2, que vai dar exatamente 6. Tá? Então, para finalizar, aplicando a propriedade, fica 4 elevado à sexta potência. Se quiser resolver, aí você faz a multiplicação, né, que você vai chegar a essa solução. Nós temos casos, por exemplo, de parênteses. Né? Suponhamos que eu tenho aqui um parêntese, meio elevado ao quadrado, vezes meio elevado a 1. Né? Então, nesse caso aqui, não tem o expoente, significa dizer que está elevado a 1. Como as propriedades das potências na multiplicação diz que você conserva a base, então a minha base é o próprio parêntese. Tá? Então, eu vou ter aqui 2 e eu vou ter o 1 daqui. Então, eu tenho 2 e tenho 1. Então, vai ficar 2, ou seja, o parêntese elevado ao cubo. Né? É uma outra situação. Então, a propriedade da multiplicação das potências de mesma base, você conserva a base e soma seus expoentes. Exemplo, eu tenho um quadrado elevado ao quadrado vezes outro quadradinho elevado ao cubo. Isso é igual a quanto? É igual ao mesmo quadradinho elevado à quinta potência. Ou seja, só estou aqui generalizando que qualquer coisa que tiver elevado ao expoente, tiver multiplicado, e que a próxima base seja igual à anterior, basta você conservar essa base e somar os expoentes. Tá? Então, essa aqui foi a primeira propriedade, que é a multiplicação de potência de mesma base. Vamos para uma segunda propriedade. A segunda propriedade, ela trata sobre a divisão de potências de mesma base. Então, se na multiplicação a gente soma os expoentes, nesse caso, a gente, do mesmo jeito, conserva a base e faz o quê? Subtrai os expoentes, porque nós estamos na divisão de potência de mesma base. Exemplo, eu tenho 10 elevado à quarta, dividido para 10 elevado ao quadrado. Portanto, de acordo com a propriedade, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. 4 no primeiro, 2 no segundo. Então, conserva de novo a base e vai dar exatamente 2. Se quiser responder, fique à vontade, né? Que aí, nesse caso, ficaria 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10. Então, essa aqui foi a aplicação da segunda propriedade, que é a divisão de potência de mesma base. Nesse caso, mais um exemplo, 5 elevado à quinta potência dividido para 5 elevado ao cubo. Conserva a base e subtrai seus expoentes. 5 menos 3, que vai dar exatamente 5 ao quadrado. Se quiser responder, fique à vontade, que vai dar 5 vezes 5, vai dar, essa multiplicação dá 25. Observe que eu usei aqui para divisão os dois pontos. Né? Pode aparecer casos que venha assim, tipo 10 elevado à quinta potência dividido para 10 elevado ao quadrado.
Então, nesse caso, apenas o símbolo da divisão está sendo diferente. No primeiro eram 2 pontos, no segundo está sendo a barra. Então, novamente, você conserva a base e subtrai os expoentes. Eu posso até pegar direto. 5 menos 2 vai dar exatamente 3. Ou, se quiser, escreve como foi feito nos exemplos anteriores. Tá? Então, é outra maneira que a divisão pode estar aparecendo aí nas resoluções de problemas. Vamos para a terceira propriedade. Terceira propriedade das potências de mesma base. A terceira propriedade, ela é a potência de potência. Então, veja só, eu tenho uma base, essa base está elevada a um expoente internamente ao parêntese e tem um outro expoente fora. O que acontece com ele? Primeiramente, a gente conserva a base e os expoentes a gente pega e faz a multiplicação. Exemplo, eu tenho 10 elevado ao quadrado dentro de um parêntese que está também elevado ao quadrado, esse parêntese. O que a propriedade diz? Conserve a base e multiplique os expoentes. Eu vou multiplicar o de dentro com o de fora. 2 vezes 2, 4. Pronto, está aplicada a propriedade. Vamos para um segundo exemplo. Digamos, eu tenho 3, está ao quadrado, e fora eu tenho 4. Então, eu conservo a base e pego o de dentro com o de fora. Posso montar aqui o problema, fica 2 vezes 4, que vai dar exatamente 3 elevado à oitava potência. Ou posso fazer o cálculo direto, né? Suponhamos que eu tenha 5 elevado ao cubo e aqui fora está o 2. Então, eu posso muito bem dizer que 5 é a base e pegar o de dentro com o de fora e multiplicar, que vai dar exatamente 6. Então, é uma propriedade simples, né? E muito útil quando a gente está trabalhando com frações, que mistura potência, radical. É muito importante a utilização dessas propriedades, tá? Então, especialmente essa aqui, ela nos ajuda muito na resolução de alguns problemas. Então, vamos para a quarta propriedade. Só lembrando que não estou mostrando como chegar na resolução final. Eu estou apenas mostrando a aplicação da propriedade, porque você sabendo essas propriedades, na hora de resolver um problema, fica bem mais fácil. Então, vamos para a quarta propriedade, que é a propriedade do produto. Tá? Então, eu tenho aqui 2 números se multiplicando, A e B, dentro de um parênteses, que está elevado a um expoente. E como é que faz a resolução? Apenas coloca essas bases com a mesma multiplicação e aplica o expoente nos dois. Exemplo, digamos que eu tenha 2 vezes 3 que está elevado ao quadrado. Então, veja, o A aqui nesse caso seria 2, o B seria 3 e tem um expoente que esse expoente eu estou chamando de 2. Então, o próximo passo é eu colocar as bases aqui fora e o expoente eu vou só colocar aqui. Ó. Mas por que, Cinnamon? É simples, basta você lembrar da propriedade anterior. Aqui, quando não tem nada, significa dizer que tem 1. Então, eu coloquei as bases fora, veja, expoente de dentro com expoente de fora. 1 vezes 2, 2, e no caso 3 elevado a 1, 1 vezes 2, 2. Veja o mesmo exemplo com expoentes diferentes internamente. Veja aqui, ó. Eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. E tudo isso está elevado ao quadrado. Então, aqui já é uma aplicação dessa propriedade. Veja só. Na primeira, eu só coloquei as bases fora e apliquei o expoente colocando direto ele. Por quê? Porque os expoentes dos números que estavam internos valia 1. Agora não. Esses expoentes têm um outro valor. Nesse caso, conserva as bases. Conservei. Aí eu vou pegar o expoente de dentro com o expoente de fora. Então, 2 vezes 2 dá 4. E aqui 3 vezes 2,
que vai dar exatamente 6. Tá? Então, é uma outra forma que você pode estar fazendo essa aplicação. Então, muito útil na resolução dos problemas que envolve bases diferentes. Nesse caso aqui, as bases são diferentes, mas você faz a aplicação. Porque ainda faz parte, né, a quarta propriedade das potências de mesma base. A quinta propriedade, vamos lá. Ela é parecida com a anterior, né, com a que a gente acabou de fazer. Eu tenho dois números, que está elevado a um expoente num parêntese. Basta fazer a separação e aplicar o expoente em cada número. Exemplo, 3, só que esse caso aqui é a divisão. 3 e 4. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Se eu tenho, por exemplo, o expoente 2, eu vou conservar as bases com o mesmo sinal de divisão, conservei as bases e vou aplicar o expoente 2, expoente 2. Por quê? Porque o expoente internamente desses números vale 1. Se vale 1, multiplico de dentro com o de fora e acontece a mesma situação. Nós não estamos resolvendo até finalizar o problema, apenas aplicando a propriedade, que é a potência de quociente. Acontece a mesma situação do exemplo anterior que eu mostrei. Veja, se eu tivesse 3 ao quadrado dividido para 4 ao quadrado, e fosse aplicado aqui um quadrado fora, eu conservaria as bases, o sinal de divisão, o 4, que é o 3 e o 4, as bases, e multiplicaria a base de dentro com a de fora. Então, 2 vezes 2, 4, e no outro caso, 2 vezes 2 também, 4. Então, estaria aplicando a propriedade do quociente, né? Propriedade da potência do quociente, mostrando o passo a passo, tanto quando o expoente interno dos números vale 1, quanto também esses expoentes são diferentes, você faz essa aplicação. Então, nós temos aqui 5 propriedades das potências de mesma base. Eu poderia estar aqui misturando alguns exercícios somente de aplicação das propriedades, tá? A gente vai ter uma aula somente com problemas, né, aplicando essas propriedades dentro de um problema matemático, sem ser apenas um exemplo. Vamos lá. Digamos que aqui eu tenha, vou apenas colocar um exemplo de cada, eu tenha 5 a quarta vezes 5 vezes 5. Então, só lembrando, aqui entra a primeira propriedade, que é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, que você conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho 4 com mais um daqui, com mais um daqui, vai dar exatamente 6. Por que 1, Sinamon? Porque quando não tem nada escrito, significa dizer que esse expoente vale 1. Então, se eu tenho 4 mais 1, vai dar exatamente 5 elevado na sexta potência. Um segundo exemplo. Isso na multiplicação. Agora, na divisão. Se eu tenho 10 elevado à décima potência, dividido para 10 elevado, por exemplo, à 12ª potência. É um exemplo diferente que eu não coloquei lá no exemplo da propriedade. Então, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Veja, 10 menos 12, nós vamos ter aqui 10 elevado. Se eu tenho 10 menos 12, vai dar menos 2. Vou colocar uma aula específica do expoente 0, do expoente 1 e do expoente negativo, né? Então, eu tenho aqui um exemplo, né, que vai ser resolvido nessa aula, mostrando passo a passo como é que a gente faz isso aí. Um exemplo 3. Nesse exemplo 3, eu posso trazer aqui a seguinte situação, da potência de potência. Digamos que eu tenho o número 20 elevado ao quadrado, que tudo isso está elevado ao cubo. Então, veja, como é que se resolve? Conserva a base,
né? E nesse caso aqui é potência de potência. Multiplico o de dentro com o de fora. 2 vezes 3, 6. Está aí aplicado a propriedade. Fazer aqui do outro lado as outras duas propriedades. Então, estou botando um exemplo de cada. Em relação à questão de aplicação, a gente vai ver em uma outra aula, tá? Usando mesmo problemas matemáticos. Então, o exemplo 4. Eu tenho uma multiplicação de dois números dentro de um parênteses que está elevado ao quadrado. Como é a regra, você coloca as duas bases fora do parênteses e aplica o expoente. Simplesmente isso. E isso na multiplicação. E na divisão, que vai ser o exemplo 5, se eu tenho, digamos, o número x dividido para o número y, tudo elevado na quarta potência, o que eu vou fazer? Apenas coloco novamente as bases e aplico o expoente. Quando os expoentes internos dos números que estão dentro do parênteses for diferente de 1, aí a gente faz a multiplicação, utiliza a propriedade, né, da potência de potência e a faz a aplicação. Então, essa foi nossa aula apenas das propriedades das potências de mesma base. Na sequência, a gente vai ter aulas com aplicação, usando problemas, e também uma aula específica sobre o expoente 0, expoente 1 e expoente negativo, ou também expoente fracionário.